Olá, meus amigos, aqui quem fala é Renan Araújo, professor de Direito Penal, Direito Processual Penal, Estratégia Concursos. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje para o gabarito extraoficial do concurso da PRF, as 5 questões de penal. A professora Priscila ficou com as 5 de processo penal, as 5 questões de penal que caíram no nosso concurso. Eu achei que a prova de penal teve um bom nível. Aliás, algumas questões até que mesclaram com legislação de trânsito, uma questão, por exemplo, que cobra entendimento mesclado entre penal e legislação de trânsito, e o professor Girão até já deu uma ajuda na parte de legislação de trânsito aqui para mim, e processo penal um pouco mais tranquilo que direito penal. Vamos para a correção, então, das nossas 5 questões. Na prova que eu estou usando é 100 a 104 a numeração das questões. Vamos aqui, então, para a nossa correção. Vamos lá. Meu Instagram está aqui e também o meu canal no Telegram. Vamos lá. Em uma abordagem durante blitz de rotina em rodovia federal, o policial constatou alteração no chassi do veículo, que estava sendo fiscalizado. Questionado pelo policial, o condutor ofereceu-lhe grande quantia em dinheiro para que fosse liberado de imediato. Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir. 100. A adulteração grosseira do chassi do veículo não caracteriza crime impossível. Veja, pessoal, essa conduta aqui é a do artigo 311 do nosso Código Penal. A adulteração de sinal identificador de veículo automotor, né? Adulterar ou remarcar o número do chassi ou qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, seu componente ou equipamento. Veja, mas como em todo crime contra a fé pública, é necessário que você tenha o quê? A aptidão para enganar as pessoas. A aptidão para provocar algum tipo de ofensa à fé pública. Se aquela adulteração ela é grosseira, prevalece na doutrina, não só para esse, mas para outros crimes contra a fé pública, que não teremos o crime. Por quê? Porque no caso aqui, não há aptidão para iludir as pessoas em geral. Imagine que eu pegue aqui 1, 2, 3, 4, 5. É o meu chassi, certo? Por exemplo. Eu venho aqui e faço porcamente a caneta, uma perninha aqui, para ficar um 6. Mas eu percebo que qualquer pessoa chega e fala, isso aqui está errado, isso aqui foi adulterado. Não é capaz, não tem potencial de ofender a fé pública. Qualquer pessoa é capaz de ver isso aqui e ver que está adulterado. Então seria crime impossível. É uma questão interessante, o meu gabarito aqui, para essa questão, é errada, tá? Mas veja, tem um julgado do STJ, 420.466, que é um HC, meu gabarito, portanto, é errada. Seria crime impossível, posição da doutrina. É um julgado do STJ, o HC 420.466, e nesse julgado, que trata de placa, né, aquela questão de colocar fita, né, uma fita isolante, por exemplo, na placa do seu veículo, da sua moto, para aparecer um outro número, e você ali, quando o pardal, você passou velocidade alta, o pardal dá a foto, mas não consegue identificar a placa porque está adulterada. Essa conduta de colocar fita isolante não configuraria crime impossível, porque dá para você ver a olho nu, de perto, que é uma falsificação grosseira, mas de longe, 4, 5 metros, você não vê. Então há um potencial de lesão aí à fé pública, mas é um caso específico para a placa, não para o chassi. A placa é um sinal identificador externo. O chassi vai lá e adultera o chassi no motor, por exemplo, tem que chegar perto para ver naturalmente. Então ali você vai perceber claramente que é uma falsificação grosseira e, portanto, não tem potencial de lesão à fé pública. Meu gabarito, portanto, errada. Tem aqui essa observação do julgado da STJ, mas para mim errada a questão número 100. 101, a remarcação de novo número de chassi e a falsificação do certificado de registro de veículo caracterizam um crime único de falsificação de documento público. Meu gabarito também para essa questão, errada. Porque, veja, aqui, meus amigos, o agente ele pode praticar as duas condutas isoladamente? Pode, né? Ele vai lá, adultera o chassi. Modificou lá a numeração do chassi, por exemplo, artigo 311 do Código Penal. Depois, o que ele faz? Depois, para endossar aquilo ali, dificultar ainda mais a fiscalização, ele vai lá e pratica outro crime. Ele adultera o próprio certificado de registro e licenciamento de veículo, praticando um outro crime. Essas condutas são, obviamente, existe um vínculo entre elas, né? Mas são condutas autônomas. Ele pode praticar só uma ou só a outra. Não pode? Pode. Para praticar o 297, para adulterar, para falsificar o documento, para falsificar o CRLV, ele precisa necessariamente adulterar o chassi? Não.
pode achar que dá muito trabalho e só vai lá e falsifica o CRLV. Ou só o contrário, ele pode só adulterar o chassi e continuar andando com o documento original do carro. Pode, não pode? Pode. Então, quando ele faz as duas, ele responde pelos dois crimes em concurso material. Artigo 69 do nosso Código Penal. Então, não há crime único aqui. 102, a remarcação do chassi com o mesmo número original do veículo caracteriza crime contra a República e infração administrativa. Correta, porque configura o crime do artigo 311, na modalidade de remarcar, ainda que sem a adulteração, sem a alteração dos caracteres originais. E você tem também uma infração de trânsito, né? 230, inciso 1 do CTB, aí a ajuda do Marcos Girão, né? Correta, portanto, a assertiva, né? 102. 103, ao oferecer dinheiro para ser irregularmente liberado da Blitz, o condutor praticou corrupção ativa. Essa questão é tranquila, claro, né? Artigo 333 do nosso Código Penal, oferecer ou prometer vantagem indevida ao servidor, para que ele infrinja o seu dever funcional. E 104, nessa hipótese, se o policial não aceitar o dinheiro, a conduta será da pessoa que ofereceu, né, vai ser punida na forma tentada. Falsa, nós sabemos que o crime, falamos isso inclusive na revisão de véspera, né, que o crime de corrupção ativa, ele é um crime formal, se consuma quando o particular oferece ou promete a vantagem indevida ao servidor, ainda que o servidor não aceite essa vantagem. Maravilha, meus amigos. Obrigado a todos vocês. Deixo mais uma vez o meu Instagram, o meu canal no Telegram. Prazer imenso estar aqui com todos nesse nosso gabarito extraoficial, nossa correção extraoficial da PRF. Como eu disse, a prova de penal foi um pouco mais difícil que a prova de processo penal. O processo penal mais tranquilo, né? Questões mais usuais, mas dava, obviamente, para ir bem na prova de penal também, embora uma questão aqui um pouco mais polêmica. Agradeço imensamente a todos pela atenção e desejo, como sempre, uma excelente maratona de estudos a todos. Até a próxima.